O Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os créditos oriundos de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução de obras. Observe que referidos créditos constituem patrimônio de afetação. Vale dizer, garantir a entrega das unidades imobiliárias aos futuros adquirentes. O legislador entendeu por bem proteger o direito dos adquirentes de unidades imobiliárias de obra em execução. Se não fosse assim, o dono da obra ou o incorporador poderia frustrar de forma ilegítima as expectativas dos adquirentes da unidade imobiliária. Entretanto, percebam, esta impenhorabilidade comporta 3 exceções. Na tela: dívida relativa ao próprio bem, dívida decorrente de obrigação alimentícia e rendimento mensal excedente a 50 salários mínimos mensais. Então percebam, nessas 3 situações, os créditos oriundos de unidades imobiliárias, que são os valores que são pagos pelos adquirentes, poderá sim ser objeto de penhora. Conforme já afirmado nessa aula, alguns bens são inalienáveis e impenhoráveis. Acabamos de fazer a análise dos bens que são, por força de disposição legal, impenhoráveis. Entretanto, o artigo 834 do Código de Processo Civil prevê que os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis podem ser penhorados à falta de outros bens. Exemplo: um imóvel recebido como doação com cláusula de inalienabilidade não pode ser penhorado. Porém, se alugado a terceiros, os aluguéis, que são frutos civis, podem ser objeto de constrição judicial. E percebam, conforme eu disse para vocês anteriormente, a princípio podem ser objeto de constrição, desde que esses aluguéis não sejam utilizados pelo locador para manutenção do seu mínimo existencial. Por exemplo, se esses aluguéis forem utilizados pelo locador para pagar as despesas com o supermercado, saúde, educação, transporte, não poderão ser penhorados. Evidentemente que nessa hipótese, o ônus da prova será do executado. Então nós podemos esquematizar que, à luz da doutrina, uma interpretação sistemática do Código de Processo Civil, há 3 limitações à penhora. São elas: primeiro, quando o produto da execução for totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Segundo, bens impenhoráveis. E terceiro, renúncia voluntária à penhora. Percebam que na primeira limitação nós temos a regra estatuída no artigo 836. Na tela: não se levará a efeito penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Interpretando de forma lógica o dispositivo, percebam, o oficial de justiça promoveu a penhora, o bem foi avaliado e constata-se que o produto da alienação desse bem penhorado vai ser suficiente para pagar só as custas do processo. É nesse sentido que o dispositivo em análise, o artigo 836, apresenta uma restrição ao direito do exequente. A segunda limitação diz respeito aos bens inalienáveis e aos bens impenhoráveis, conforme já analisamos. A terceira limitação tem pouco estudo doutrinário. Na tela: trata-se da possibilidade de renúncia voluntária por parte do exequente, que abre mão de um bem ou conjunto de bens específicos. Trata-se de negócio jurídico processual. Para tanto, é necessário que o direito seja disponível e as partes sejam capazes. Então percebam, o artigo 190 do Código de Processo Civil positiva aquilo que Fred Didier denomina de princípio do autorregramento da vontade. A possibilidade
de as partes maiores e capazes, quando o litígio for disponível, celebrarem negócio jurídico processual. E um dos exemplos mencionados pelo doutrinador é a possibilidade de se estabelecer cláusula de impenhorabilidade. Então, por exemplo, o exequente e o executado celebram um negócio dizendo: tais bens X, Y, Z serão impenhoráveis. Isso é possível? Plenamente possível. Se as partes forem capazes, se o negócio for celebrado sem vício do consentimento e o negócio jurídico envolver direito disponível, não há nenhum problema quanto a isso. Portanto, nós temos aí a terceira limitação, a possibilidade de penhora. Por fim, podemos estruturar, portanto, as limitações da forma que se segue na tela. Primeira limitação para execução, a absorção do produto da penhora para pagamento das custas. Segunda limitação, bens inalienáveis e impenhoráveis. Terceira limitação, negócio jurídico processual, renúncia voluntária à penhora. Encerramos aqui a análise da primeira e da segunda fase. Nas próximas aulas, analisaremos mais alguns detalhes da segunda fase, que são os atos de apreensão e a fase de expropriação. Até lá!